Seja bem-vindo a mais um episódio do teu podcast No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Hoje, mais um episódio extra, em que vamos falar sobre o jogo da Seleção Nacional frente a Israel. A seleção venceu por 31-22 no primeiro jogo da qualificação para o Campeonato da Europa 2022. Um jogo que se disputou em Matosinhos e tivemos muita juventude. E a 7 metros teve a oportunidade de estar presente, portanto também deixamos aqui o nosso agradecimento desde já à Federação por nos ter permitido estar lá presente para te levar, através das nossas redes sociais, tudo aquilo que se passou em Matosinhos. Emma, queres deixar a tua mensagem da praxe? Sim, quero agradecer a todos que nos têm acompanhado. Obrigada por nos acompanhares. E acho que foi bom a Federação ter-nos permitido estar lá no jogo para te levar tudo e mostrar tudo o que se passou em Matosinhos e conseguimos fazer uma brincadeira. Espero que vocês tenham gostado no início do jogo de respondermos às vossas perguntas sobre o que poderia acontecer. Exatamente, tentámos responder a praticamente todas. Houve uma que não respondemos relativamente ao Gustavo Capdeville, a razão para a qual ele ter saído da convocatória. Não sabemos, e também por aquilo que temos listo na comunicação, temos ouvido e lido na comunicação social, não sabemos muito bem aquilo que se passou, não vimos nenhuma indicação se foi um problema físico ou não, e portanto não respondemos também para não te induzir em erro. Mas Emma, seguimos então para o jogo, exatamente, propriamente dito. Portugal ganha, é uma vitória por 9 golos de diferença, mas tal como falámos durante a partida, não nos pareceu uma seleção a 100%. Claro que não nos pareceu e não foi o Portugal que nós vimos no Europeu 2020. Claramente que a seleção esteve abaixo do seu rendimento e eu acho que nestes jogos teoricamente fáceis as equipas já vão com confiança e acho que foi isso que aconteceu a Portugal. Portugal entrou no jogo se calhar de uma maneira relaxada à espera de uma coisa e depois apareceu outra, assim como o professor Paulo Pereira nos disse, que não estava à espera, nem sequer conhecia alguns dos jogadores da seleção de Israel. E acho que foi basicamente isso que aconteceu. Portugal entrou sem saber muito bem o que esperava, quando viu o tal grupo de jogadores diferente do que estavam à espera, mas ainda assim confiantes, e esse excesso de confiança acabou por fazer com que o início do jogo não tenha sido nada bom. Exatamente, a seleção entra e apenas chega ao empate aos 10 minutos, portanto aqueles primeiros 10 minutos vimos sempre Israel na frente, e mesmo no tempo que se seguiu, praticamente toda a primeira parte, apesar de com o passar dos minutos e com o aproximar do intervalo, Portugal realmente ter começado a jogar melhor e foi para o intervalo a vencer por 2 golos de diferença, 14-12. Na minha opinião, e se calhar dividimos isto por partes, fazemos primeiro a análise da primeira parte e depois a análise da segunda parte. Na minha opinião, foi uma primeira parte muito mal conseguida, com muitos maus passos, maus remates, e o próprio selecionador nacional, como disseste, referiu isso no final da partida. E se queres ver as suas declarações, podes ir ao nosso Instagram ou então também no site, no rescaldo da partida, no final podes encontrar lá o vídeo das declarações do selecionador Paulo Pereira. Disse que na primeira parte a equipa também já não estava junta há muito tempo, praticamente 10 meses, penso que foi algo que ele também disse, e isso acaba por ter um impacto. Mas nesses minutos iniciais, Paulo Pereira disse que Portugal não conhecia ainda muito bem aquele grupo de jogadores que veio de Israel, mas tendo em conta a diferença e mesmo a diferença de estatura, porque nós frisámos isto, a primeira linha, para além dos dois laterais, os centrais eram bastante baixos, a equipa fisicamente parecia um pouco mais pequena, digamos assim, que a nossa seleção, e no entanto estavam sempre a conseguir arranjar espaço muito junto aos 6 metros, as penetrações, e Portugal estava a ter muitas dificuldades na defesa. Sim, eu acho que isso se deveu um bocadinho a alguma falha de comunicação, principalmente nas defesas centrais. Na primeira parte, isso notou-se várias vezes em que temos os dois defensores centrais a sair ao portador da bola e o pivô ficar sozinho nas costas, ou muitas vezes tínhamos o Alexis ou o Iturriza, porque a nossa seleção defendeu muito um 6-0 muito avançado, com muita pressão dos segundos e terceiros defensores. E houve muitos momentos em que essas saídas foram mal calculadas e o central de Israel, que é extremamente pequeno, mas é rápido, isso torna-se complicado de um jogador como o Iturriza ou o Alexis conseguirem acompanhar essas movimentações rápidas. Eu acho que isso falhou muito na primeira parte e essas saídas da defesa acabaram por abrir espaços nas costas para o pivô ou o próprio central conseguiu algumas vezes passar e mesmo o lateral direito nós vimos algumas vezes ele a conseguir ultrapassar facilmente o defesa e ir aos 6 metros.
Exato, e nós referimos na antevisão da partida que o central titular da seleção israelita, um jogador que joga em França, e aqui tivemos algum debate em relação a como se diz o nome da equipa, se é Limoges, se é Limoges, neste caso vamos dizer Limoges à portuguesa, um central de apenas 1,72 m, Joao Lombroso, que, tal como disseste, 1,72 m, um jogador muito baixo, tendo em conta a diferença de estatura para a defensiva portuguesa, fez-se sentir. Uma coisa que também falámos e achámos muito interessante, pelo menos eu fiz questão de dizer, foi que tivemos muita juventude do lado de Portugal, diria mais naquela segunda parte da primeira parte, aqueles segundos 15 minutos, em que chegou uma altura em que tínhamos na baliza Manuel Gaspar, André Gomes a lateral esquerdo, Miguel Martins a central, Diogo Silva a lateral direito, Lionel Fernandes a ponta esquerda e Luís Frada pivô. Apenas o António Areia era o único era o único jogador que não faz parte assim desse lote sub-23 ou 24. Um, Exato. O que é que te pareceu também essa aposta? Já sabíamos, esta geração era uma geração com muito talento, mas o que é que te pareceu também essa aposta do selecionador em também dar minutos a esse quase set, esse set que estava a jogar, que era tudo jovens? Pareceu-me muito bem e eu, como portuguesa e como treinadora, fico muito feliz porque não é muito normal nós vermos mais do que 2, 3 jogadores por geração a integrarem a equipa principal. E nesta geração, retirando o Miguel Martins, todos eram sub-21 ano passado. E o Miguel Martins só faz diferença de um ano. Ou seja, estamos a falar de muitos jogadores da mesma geração com imenso potencial a integrar a seleção A, o que é extremamente bom. E como nós já falámos na primeira temporada do nosso podcast no intervalo, não sei se está aqui alguém que se lembra, se lembrarem, avisem-nos. Eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos a falar do gap que existe na nossa seleção. Nós temos muitos jogadores com 30, 29, 30 e depois ali com 24, 25 e 26 anos acho que não temos ninguém. Houve 3 anos de formação em que não houve ninguém a integrar a seleção A e agora nós conseguirmos ver estes jogadores todos da mesma geração entrarem é gratificante. Eu acho que é assim que podemos classificar isto. Exato, muitos jovens e que se bateram bem e aliás foram eles que conseguiram fazer com que Portugal passasse para a frente. O Manel, e eu coloquei no rescaldo do jogo, acho que foi a grande figura da partida, e ele entrou já no final da primeira parte, acaba por sofrer ainda um gol de 7 metros, que foi o primeiro gol que ele sofre pela seleção, mas realmente depois começou a ter impacto. O Quintana não estava a conseguir parar, também dissemos isto, os remates que estavam a ser feitos eram remates com um nível de dificuldade muito superior e que era difícil defender, e a partir do momento em que depois o Manel também entrou na baliza, parece que a defesa começou a ganhar mais alguma confiança, começou a impor mais o seu físico e a equipa israelita também começou a ressentir-se um pouco. Ao intervalo, fomos a vencer por 14-12. Na segunda parte, vimos a última estreia dos 4 jogadores que se estrearam do Salvador, um jovem que este ano tem se destacado ao serviço do Sporting. Infelizmente, entrou numa altura em que a seleção caiu um pouco em termos defensivos. Sim, e fiquei um bocadinho triste, confesso, porque o Salvador entrou, como tu dizes, numa altura em que a seleção também entrou algo apática defensivamente e isso trouxe-lhe alguma pressão e dificuldade. E é normal, ele tem 19 anos, salvo erro, e é normal que ele sinta alguma pressão em estar a representar a seleção A. Entrou numa fase do jogo menos positiva, também não teve muito tempo, não teve muita bola e depois acabou por ir para o banco e não conseguiu mostrar aquilo que ele é capaz de mostrar e todos nós sabemos do potencial e das capacidades que o Salvador tem. Exato, um jovem que entrou e quando estávamos lá quando estávamos presentes no pavilhão, antes do início da segunda parte, vimos o professor Paulo Pereira a falar com ele, a ter uma atenção especial ao Salvador por ser exatamente o jogador mais jovem desta convocatória final, apesar de termos tido, tal como também referimos, o Martim, penso que é mais novo do que o Salvador. O Salvador tem 19 anos, o Martim penso que ainda só tem 18, mas vimos isso, o selecionador a ter uma atenção especial em relação ao Salvador para o preparar, porque era a sua estreia na seleção nacional e infelizmente entrou e a seleção sofre ou recebe 2 exclusões de 2 minutos logo ali nos primeiros 3 minutos da segunda parte e depois acaba por ir para o banco, só entra na fase final já do encontro, numa altura em que também já estava frio, não teve propriamente também tempo para aquecer e depois quando entrou também levou a suspensão de 2 minutos e acabou por terminar o jogo no banco, mas apesar de tudo é preciso frisar aqui, o Salvador com 19 anos já depois de ter estado na convocatória alargada para o Europeu de 2020,
entrou e já tem a sua primeira internacionalização pela seleção A. Na segunda parte, realmente começámos a ver uma diferença, e o selecionador Paulo Pereira também o disse, que na segunda parte confirmou-se a diferença entre as duas seleções. Mas eu acho que ambos ficámos com a ideia de que, mesmo apesar da segunda parte ter sido melhor, Portugal parecia que não estava a 100%, parecia que faltava ali alguma coisa, ou a cabeça não estava totalmente lá, porque vimos erros e vimos uma seleção totalmente diferente daquela que tínhamos visto anteriormente. Sim, eu também tenho essa opinião e nós falámos disso no fim do jogo. Saímos dali com aquele sentimento de ok, esta não é a seleção que foi ao Euro. E claro que poderá ter muito a ver com o tempo que tiveram, que não treinaram juntos, e este estágio também ainda foi curto. Agora veremos no domingo como é que a seleção vai estar, mas eu julgo que com o tempo as rotinas de jogo melhorem. Sim, e na verdade também são jogadores que já se conhecem, que já jogam juntos há bastante tempo. Este grupo, apesar de não estarem juntos e não jogarem desde o europeu, é um grupo que já se conhece. Eu compreendo essa situação que o professor Paulo Pereira, e é normal, são jogadores que não jogam juntos, todos juntos há muito tempo, mas é uma seleção que já se conhece. E portanto também, até certo ponto, é uma desculpa que não é uma desculpa, é um facto, mas a seleção acho que poderia talvez ter dado um bocadinho mais naqueles momentos. Mas pronto, o que importa é que vencemos Israel, e já temos jogo no domingo frente à Lituânia. Antes de passarmos para essa antevisão, digamos assim, ao jogo da Lituânia, aquilo que eu te ia perguntar era: tivemos 4 estreias e, portanto, se calhar analisávamos a estreia de cada um dos estreantes um pouco mais a fundo. Apesar de o selecionador ter dito isto, se vires das declarações, ter dito que houve 5 estreias, o Diogo Silva já se tinha estreado pela seleção, não tinha sido em jogos oficiais, tinha sido num torneio, na Yellow Cup, mas já tinha jogado pela seleção principal, e portanto estes 4 que nós vamos falar agora estrearam-se, primeiro jogo oficial ou não oficial, pela seleção. Começamos pela baliza. O Noel Gaspar tem-se destacado ao serviço do Sporting, entrou e também se destacou neste encontro. O que é que te pareceu a exibição do guarda-redes? Eu adorei ver o Manuel Gaspar e confesso que provavelmente quem não sabe que ele ainda não tinha a seleção lá provavelmente não diria que foi o seu primeiro jogo. Porque apesar de jovem, ele não se deu à pressão e à responsabilidade. Ele entra num momento em que o Quintana, que é o guarda-redes que toda a gente sabe da capacidade que ele tem, o Manuel Gaspar entra no jogo no momento em que realmente o professor Paulo Pereira apressou nele e precisava que ele entrasse bem, e o Manuel correspondeu e muito bem, como também já o fez no Sporting, principalmente nas competições europeias, e o destaque todo, o máximo, vai mesmo para o Manuel Gaspar. Foi o homem do jogo, sem dúvida alguma. Exato. Ele que entra e termina com 8 defesas, uma percentagem de defesa de 47%, e nós já temos vindo aqui a falar de guarda-redes nos últimos episódios, e 47% é imenso, foi quase praticamente metade dos remates que foram na sua direção, conseguiu defender. Mais uma vez também, acho que é importante frisar, e nós destacamos isso, a defesa começou a impor-se um bocadinho mais, e também auxiliaram, talvez também por saberem que tinham um Manel na baliza, se calhar começaram a tomar mais atenção e focaram-se mais. Acho que também é possível ter essa interpretação quando se tem Quintana atrás, se calhar acaba sempre, não é relaxamento, mas sabemos que se passar por nós temos uma muralha autêntica atrás, e com o Manel se calhar tiveram mais cuidado. Passamos para a ponta esquerda e o Lionel. Nenhum de nós o tinha colocado na nossa convocatória final. O professor Paulo Pereira acabou por nos surpreender, apesar de não ser uma surpresa, ambos sabíamos que estava muito perto de ser o Lionel o segundo convocado para a ponta. O que é que te pareceu a exibição do Lionel, que termina com 2 golos em 2 remates? Eu gostei muito de ver o Lionel, sinceramente, e acho que um bocadinho à semelhança do Manel, ele também não acusou a pressão. O Lionel é um jogador que tem uma postura muito tranquila no jogo e, como nós falámos, ele é eficaz, e mesmo no Porto é daqueles jogadores que acaba por passar um bocadinho discreto, mas quando lá está e tem de fazer o trabalho dele, ele fala e bem, e foi isso que ele fez na sua estreia, e fico feliz porque acho que poderá, sem dúvida, ser uma mais-valia para esta seleção. Exato, e cada vez mais parece que os pontas são finalizadores, estão lá exatamente para isso, para finalizar, e o Lionel fê-lo de forma exímia, 2 remates, 2 golos, 100% de eficácia, é o que se quer numa estreia,
é entrar realmente com tudo e ficar já com os seus 2 primeiros golos ao serviço da seleção. A pivô tivemos a estreia do Vitória Torriza, que também termina com 4 golos em 4 remates. Infelizmente acabou a ver o jogo da bancada porque recebeu 3 exclusões de 2 minutos. Mas eu sou honesto, eu gostei bastante de o ver e depois no final da partida estava a conversar e estavam-me a dizer que não tinham gostado muito da exibição do Vítor, mas eu achei que ele foi impecável tanto no plano defensivo como ofensivamente. Achei que dos nossos pivôs foi dos que teve em mais destaque. Sim, eu também tenho que concordar contigo. Eu acho que o Vitor fez um excelente jogo. Acho que foi, aliás, atrás de Manuel Gaspar, e se tivesse de destacar mais algum jogador, provavelmente seria o Vitor. Tanto ofensivamente como defensivamente teve muito bem. Claro que teve 3 erros e foram 3 erros que lhe custaram 3 sanções e acabou por não conseguir terminar o jogo dentro de campo. Mas acho que fez uma boa exibição e ele veio dar um bocadinho mais de vida à nossa defesa. Portugal consegue defender com uma defesa muito mais móvel, muito mais pressionante, tendo o Vitória Torriza em detrimento de Daimar Salina, que acaba por ser um pouco mais pesado, mais lento. E acho que o Vitor não é que não seja menos pesado, mas acaba por ser mais rápido que o Salina e acho que é sem dúvida uma mais-valia para Portugal. Também existe uma diferença de idade e também uma diferença em Exato. termos de lesões. Não nos podemos esquecer que o Daimar teve uma lesão e tem andado a debelar, os joelhos já não são exatamente o que eram, mas continua a ser uma das peças fundamentais e de certeza que ainda vai lutar para estar presente nesta convocatória até à altura do Mundial. Antes de passarmos para o último, para o Salvador, queria também saber a tua opinião, porque nós falamos disto, a dupla Luís Frade e Vitória Torriza a defender no meio foi algo que nós na altura durante o jogo achámos que estava a funcionar e de que maneira, porque são 2 atletas que não são extremamente possantes, mas são muito móveis, têm uma força tremenda e viu-se que a partir do momento em que eles estavam os dois a defender no meio, a seleção começou a ter mais mobilidade na zona central, conseguiam pegar e atacar num bom sentido o portador da bola mais junto aos 9 metros e depois permitia isto também ter outra folga para defender. Exatamente, que são 2 defensores mais móveis, também são pesados, não é? São possantes, não são extremamente possantes, pronto, mas são mais móveis e conseguiram acompanhar mais facilmente a primeira linha da seleção do Israel e conseguiram parar logo ali perto dos 9 metros. Vitor e Torriza, quando não conseguiu, foi quando levou as sanções, e isso são erros que se pagam caros numa defesa avançada. É difícil, se tu não tiveres pernas, vais ser sempre comido. E basicamente foi isso que aconteceu ao Vitor. Foi por isso que ele acabou por ser sancionado. Mas acho que, que a dupla Luís Frade e Vitória Torriza defender ao meio é algo muito bom e impressionante. Conseguem, lá está, por serem defesas móveis e rápidos, conseguem oferecer aí uma defesa mais agressiva. E chegamos ao último estreante, o Salvador a Salvador. Já falámos um bocadinho antes, mas acho que também podíamos falar um bocadinho mais em detalhes. O Salvador que entra e entrou numa fase difícil. Nós na altura vimos que Portugal recebe 2 exclusões de 2 minutos, começa já com menos 2, mas o Salvador realmente acaba por ser substituído, mas ele não havia muito mais que pudesse fazer na altura. O selecionador acaba por tirarem para colocar o André Gomes, um jogador mais experiente e também tendo em conta aquilo que víamos na altura, um jogador que também oferecia um pouco mais em termos talvez de mobilidade e em termos de explosividade no ataque. Sim, e Israel nesse momento conseguiu novamente chegar ao empate e o selecionador, claro que optou por jogar pelo seguro e voltar a colocar os jogadores mais experientes e não deixar o Salvador nessa pressão e acho que não pecou por o fazer. Mas fico com pena, confesso, de no decorrer da segunda parte, quando o jogo ficou mais tranquilo, continuarmos a ver ali Salvador e nós que estávamos no pavilhão víamos que ele estava no banco, mas estava ansioso por entrar e nós percebemos e claro que vai chegar o momento dele e nós também temos de perceber isso e foi como o professor Paulo Pereira referiu, é um passo de cada vez e vai chegar o momento dele e eu tenho a certeza que quando esse momento chegar ele vai corresponder. Exato, até porque no último, penso que foi no último episódio, talvez no anterior, falámos, no anterior, em relação à convocatória, falámos na questão de saltar etapas. E aos 19 anos já estar na seleção, mesmo que não tivesse jogado, só por si já era um feito tremendo, tão jovem e já estar numa seleção
tão forte como é a seleção nacional, que acho que podemos dizer isto com algum orgulho. É uma das boas seleções a nível europeu, sexta classificada no Europeu 2020, e acho que cada vez vemos mais esse talento, que os jogadores também jogam fora, e temos muito talento que acabou também por não estar presente. O próprio Gilberto que não esteve presente na convocatória. É assim, vemos aos 19 anos um jogador que já está e que ainda está nos seus primeiros passos ao serviço do Sporting. Não nos podemos esquecer que à sua frente do Sporting tem Pedro Vallés e Franquisco Carol, que são dois dos grandes nomes da equipa dos Leões. Sim, sem dúvida. E mesmo assim, Salvador, quando tem tido tempo no Sporting, muitas das vezes tem conseguido assumir e bem. Eu lembro-me do jogo na Roménia contra o Constanta, que o Salvador entrou numa fase complicada do jogo e conseguiu fazer o que os outros não estavam a conseguir fazer. E isso é dar mérito a quem o tem, e claro que ele terá de ter um bocadinho de calma, que vai chegar já chegou a hora dele, não é? Que ele na verdade já foi convocado, já teve o seu tempo, embora pouco, e nós estarmos a ter aqui esta discussão só indica que acreditamos no potencial dele e que sabemos que mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Exatamente. E Portugal venceu assim por 31-22 e no domingo vai jogar frente à seleção da Lituânia, que perdeu frente à seleção da Islândia por 36-20. Emma, um jogo fora é sempre complicado. Então nesses países sabemos sempre que costuma ser sempre muito mais difícil. Acho que este ano talvez tenhamos uma certa vantagem, porque o facto de não ter adeptos na bancada acaba por ser mais fácil não ter essa pressão que vem sempre de fora. Sabemos que os países nessa zona do leste europeu têm sempre muita pressão que vem da bancada, os adeptos são fervorosos. Não sei o que achas que podemos esperar da seleção portuguesa nesse jogo do domingo. Eu espero que consigamos ver um Portugal ligeiramente melhor do que teve no jogo de quarta-feira, mas sabemos que Portugal já foi à Lituânia no ano passado e teve dificuldades. Eu acho que empatou o jogo ou venceu por um. Foi um jogo assim, muito complicado e eu acho que não vai ser mais fácil. Okay? A Lituânia tem um excelente central, o Malasinskas, acho que é assim que se diz, que joga no Motor, e tem também o lateral esquerdo, que é colega de equipa de Gilberto Duarte e de Alexis Borges, o Trchanovicius. Eu não sei, que eu não consegui ver o jogo entre a Islândia e a Lituânia ainda, mas o Trchanovicius acho que não jogou. Eu não sei se ele estará lesionado, se estará confinado, mas claro que se ele for é uma peça importante para a seleção da Lituânia, não tenho dúvidas disso, e será uma preocupação para Portugal. Claro que Portugal vai ter de preparar bem o jogo e talvez venhamos a ver o 7-6, que neste jogo com Israel foi uma coisa que não tivemos. Exato, e dizíamos na altura que antes do jogo, quando estávamos a responder às perguntas, perguntaram exatamente sobre esse 7-6, na altura referiste que deveria ser mais de uma perspectiva de treino, entre aspas, porque esperávamos muito mais facilidades da seleção israelita. Acho que ambos entrávamos neste jogo com alguma confiança e não esperávamos que aqueles minutos iniciais fossem assim tão difíceis quanto foram. Portanto, Portugal joga no domingo frente à Lituânia, a segunda jornada desta qualificação para o Euro 2022. O jogo também deverá voltar a ter transmissão na RTP2, certo? Sim, às 14 horas. Exatamente. Portugal joga às 14 horas então no domingo frente à Lituânia. O jogo vai ter transmissão na RTP2. Até lá vais ter ainda este episódio e não te percas o próximo episódio também na próxima terça-feira, desde no intervalo. O meu nome é Leonardo Bordonhos e até à próxima.